Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão com saudades das nossas aulas presenciais? Eu também, eu estou com muitas saudades. Então, eu vim aqui hoje para a gente começar, com o nosso conteúdo. Hoje nós teremos a nossa aula de História e de Geografia. Na semana passada eu passei atividades no livro didático. Nessa aula eu vou passar um texto para vocês lá em PDF, né? E também a explicação, tá? Justamente dos temas das aulas anteriores, certo? Então, eu vou pedir para vocês me acompanharem na leitura e aí, conforme eu for lendo, eu vou explicando para vocês, certo? Então, a gente vai falar sobre o tráfego negreiro, né? Nós falamos do trabalho escravo na aula passada e agora a gente vai falar como foi esse tráfego negreiro, como que eles vieram para cá. O tráfico negreiro foi uma atividade realizada entre os séculos XV e XVI. Os prisioneiros africanos eram comprados nas regiões litorâneas da África para serem escravizados no continente europeu e no continente americano. Essa migração forçada resultou na chegada de milhões de cativos africanos no Brasil. Então aqui vale ressaltar que os africanos eles eram vendidos, né? Então eles eram comercializados entre os senhores, né? E por quê? Porque eles tinham uma mão de obra, né? Eles ajudavam, né, a realizar, né, plantações, todo tipo de trabalho forçado, então era realizado pelos africanos, tá? Então, eles eram escravizados, não tinham direito de nada, era uma migração forçada, eles vieram para cá forçadamente, não foi por opção, tá? E aqui, como diz o texto mesmo, eles eram tratados como mercadorias, né? Que nem hoje a gente vai, por exemplo, no mercado, compra um quilo de arroz, né? E eles eram exatamente dessa forma, né? Eles tinham um mercado negreiro, onde ficava lá os negros expostos lá, e iam os senhores e viam o qual eles queriam comprar, né? Geralmente eles compravam homens, né? Homens mais fortes, né? Para que eles conseguissem realizar mais trabalho. O desenvolvimento do tráfego negreiro no Brasil está associado com a instalação de produção açucareira, que aconteceu no país em meados do século XV. Então, Portugal precisou trazer para o Brasil, né, os escravos para que eles trabalhassem nas produções de canas de açúcar, né, que estava sendo um sucesso, né, aqui no Brasil, as plantações de cana-de-açúcar. Então, o primeiro, né, comércio que teve aqui no Brasil foi as plantações de cana-de-açúcar que eles comercializavam lá em Portugal, né? Então, além do pau-brasil, também as plantações de cana-de-açúcar. E precisava de muita mão de obra, então os escravos ajudaram bastante nessa parte. O tráfico ultramarino de africanos com o objetivo de escravizá-lo tem relação direta com a necessidade permanente de trabalhadores nos engenhos, também com a diminuição da população indígena. Desde o início da colonização do Brasil por Portugal, os indígenas sofriam com a escravização, mas uma série de fatores fez a população de indígenas começar a diminuir. Primeiro, a violência dessa escravização, mas o fator mais relevante na diminuição da população indígena foi a questão biológica, uma vez que os indígenas não possuíam defesas biológicas contra doenças, como a varíola. Então, né, os primeiros escravos, né, dos portugueses foram os indígenas, né? Então, só que com o passar do tempo foi ficando poucos indígenas, porque muitos morreram por causa de doenças trazidas pelos portugueses, eles não tinham imunidade contra essas doenças, né? Um exemplo delas é a varíola. Outros morreram em combate, tentando combater os portugueses, porém não conseguiram, né, e acabaram morrendo. Outros também acabaram fugindo, né, para tentar, né, fugindo para a mata, né, para os outros lugares, para poder se esconder dos portugueses, para não, né, trabalhar forçadamente, porque os indígenas eles tiravam da natureza somente o necessário para a sobrevivência. E os portugueses já não, eles entraram com uma sede, né, olhando tantas riquezas que o Brasil tinha, então para comercializar essas riquezas lá em Portugal. Então eles tiveram que usar os indígenas e o trabalho escravo deles, né? E muitos deles também se recusaram a fazer isso, né, porque eles estavam, né, ferindo a mãe natureza.
Então, muitos deles também acabaram morrendo justamente por isso, por não querer fazer esse trabalho, certo? Dentro do funcionamento do sistema colonial escravista, a existência do tráfico negreiro atendia uma demanda por escravos nas colônias e, por ser uma atividade totalmente lucrativa, atendia os interesses da metrópole da colônia. Os navios negreiros, em geral, comportavam em média de 300 a 500 africanos, que ficavam presos nos porões em uma viagem que se estendia durante semanas. Então, eles eram, traficados pelos navios negreiros. Imagina só, num lugar pequeno de 300 a 500 africanos, de 300 a 500 pessoas, eles eram presos nos porões até virem para cá, certo? Eles partiam de Luanda, a viagem para Recife durava 35 dias, e 40 dias para o Salvador. Para Salvador, 40 dias, e para o Rio de Janeiro de 50 a 60 dias. Então, eles ficavam por vários dias, meses, sendo trafegados nessas condições precárias. As condições de viagem eram extremamente desumanas, e os poucos relatos que existem da forma em que os africanos eram trazidos para a América reforçam isso. O local no qual os africanos eram aprisionados, o porão, era geralmente tão baixo que os africanos não conseguiam nem ficar de pé, e o espaço era tão apertado que muitos tinham que ficar na mesma posição durante um longo período. Então imagine quais eram desumanos a como eles vinham para cá, além de eles não conseguirem nem trocar de posição direito para poder, descansar. Então eles realmente, vinham em uma situação horrível, A água também quase nunca era potável. E os alimentos disponibilizados era uma vez por dia, E era feijão, farinha, arroz e carne seca. A má alimentação, principalmente pela falta de uma dieta rica em vitaminas, faziam com que essas doenças, como o escorbuto, causados pela falta de vitamina C, fossem proliferadas. Então, eles tinham proliferação de doenças por falta de vitamina, porque eles não comiam, uma coisa saudável, que tivesse, assim, muitas vitaminas, e também pela situação precária em que ficavam, Outras doenças também se espalhavam pela sujeira dos locais que abrigavam os africanos. Os porões eram escuros, sujos e abarrotados de gente de tal maneira que até respirar era difícil. E daí, quando eles chegavam aqui, eles não tinham descanso nenhum e tinham que trabalhar, Então, como era triste a vida dessas pessoas. Os africanos eram vendidos em informações como idade, sexo, origem, eram importantes na hora de vendê-los, Que nem eu falei lá no início, que principalmente os mais novos e homens eram os que eram comprados primeiro. O tráfico negreiro para o Brasil foi iniciado por volta da década de 1550, do ano de 1550, Então, a atividade de vocês hoje, com base na minha explicação e nesse texto aqui que vocês podem ler de novo, Vocês vão fazer um textinho, de 10 a 15 linhas sobre o que você entendeu sobre o tráfico negreiro, E em geografia, a gente vai iniciar lá como ocorreu a formação do povo brasileiro. Já que a gente está falando sobre o início, da chegada dos portugueses, da chegada forçada dos africanos, Então, a gente vai falar também que como ocorreu essa formação, do povo do Brasil, do povo brasileiro. Porque a gente tem diversas culturas no nosso meio. E por que a gente tem essas diversas culturas no nosso meio? Então, com a chegada, de vários povos, dos portugueses, dos africanos, dos indígenas que aqui já estavam, eles foram trazendo consigo todas as suas culturas e costumes, E isso acabou gerando essa miscigenação. O que é essa mistura de costumes e culturas? Então, aqui no Brasil, a gente tem muitas culturas, diversas culturas, como japoneses, italianos, colônias francesas, austríacas. Então, cada um tem uma maneira, E como esses povos vieram para cá, eles trouxeram consigo a sua cultura e seus costumes, Então, eles vieram em busca do quê? De uma vida melhor aqui no Brasil, Por exemplo, os espanhóis, os franceses, os holandeses, os japoneses vieram para cá em busca de uma vida melhor,
Então, quando eles chegaram aqui, né, eles também mostraram cada um a sua cultura, né? E aí foi fazendo essa mistura. Por exemplo, japoneses casando com portugueses, portugueses casando com indígenas, e assim foi fazendo essa mistura de povos, né? Por isso que hoje nós somos mistos, né? Nós temos várias culturas, vários costumes, nós temos várias tradições, né? Graças a essa mistura de povos que tivemos lá no início, certo? Agora você vai escrever no seu caderno, tá? As principais ideias que você vai pesquisar sobre a formação do povo brasileiro. Então você vai digitar lá, formação do povo brasileiro, como ocorreu, né? E vai escrever as principais ideias de como foi essa formação do povo brasileiro. Essa atividade vocês vão entregar para mim na semana que vem, na quinta-feira que vem, no dia 2 de julho, vocês vão enviar a foto no grupo do WhatsApp que eu vou abrir para vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Um beijo e até a próxima!